Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar, podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje estou com vários convidados especialistas pro nosso tema. Primeiramente, quero apresentar lá direto do Pupilas em Brasas, Adriano Toledo. E aí, gente, especialistas, eu fiquei um pouco lisonjeado, cara. Não é bem assim, né? Mas valeu pelos especialistas, Ed. Muito bem. Também para nos ajudar aqui o roteirista, diretor, cineasta, lá do Salada Cult, Ribamar Nascimento. Opa, protótipo ainda, viu? Mas tamo aí, tamo na área. Mas se tá lá no IMDB, no Filmou, já é considerado, né? No Filmou tá, no IMDB ainda não, mas vai tá. No IMDB não? Tá, mas temos que colocar lá então, né? Falta grana ainda. Tá certo. E o nosso terceiro convidado de hoje, mais um cineasta lá do canal Tão Victor, Victor Matferrer. Olá, galera. É um prazer participar aqui com vocês. Prazer é nosso. E estamos reunidos agora com essa equipe, né? Só gente de peso aí, né? Eu não tô falando de peso, de gordura, nada, né? Tô falando do pessoal que entende do assunto. Nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre a relação do cristão com os filmes. Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre às sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialPADD. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, pessoal, como eu comentei, então hoje a gente vai falar sobre essa relação do cristão com os filmes, né? A relação do cristão com o cinema. Então, como que é a vida do cristão relacionada com essa arte, né? Algo que consegue, assim, tocar os sentimentos das pessoas, consegue emocionar as pessoas. Pessoas que, muitas vezes, elas nem dormem para poder assistir um filme na pré-estreia, né? E vamos começar falando, então, sobre o cenário, vamos dizer assim, gospel. Mas eu não gosto muito da palavra gospel. Vou falar do cenário cristão no cinema. A gente tem visto aparecer muitos filmes feitos por cristãos, né? Trazem valores cristãos, eles são feitos para cristãos. Alguns são feitos talvez para pessoas que não são cristãs, no intuito de tentar evangelizar, né? E aí a gente vai ter uma leva de filmes ali que começou muito tempo atrás, exemplos como Desafiando Gigantes, A Prova de Fogo, Corajosos, e agora também apareceram filmes ali para criar alguns debates como Deus não está morto, entre outros. O que vocês acham sobre esse cenário de filmes feitos por cristãos, esse cenário de filmes gospel, vamos dizer assim? Tirando que eles muitas vezes não têm uma produção assim digna de Hollywood? Tem esse ponto também, né? Pegar, por Tirando exemplo, que geralmente eles parecem feitos pra TV, né? Mas se bem que se tu for comparar, vamos pegar como exemplo aquele Deixados para Trás, aquela trilogia, vocês já assistiram? Isso, não, já. Cara. Nossa, esse é um desânimo, né? Totalmente. Mas pega o remake, vamos dizer assim, do Deixados para Trás com o Nicolas Cage, que não é cristão, e compara pra vocês verem, né? Também não é. Nossa, e é a mesma coisa, né? É a mesma história, né? Não é muito bom. Eu acho que o problema ali foi o roteiro, não foi os atores, nem a produção, né? Nicolas Cage também, né? Não é? Mas tirando essa questão da produção aí e tal, o que vocês acham, assim, desses filmes, desse cenário? Vocês acham, assim, que existe uma necessidade de ter esses filmes? Vocês acham que, talvez, digamos assim, eles fazem alguma diferença? Eles digamos assim, fazem alguma diferença não só no meio cristão, mas também fora? Eles chamam a atenção? Eu acho que existe uma necessidade de ter esse gênero no mercado, porém, eu acredito que ainda não encontraram o tom certo. Eu acho que eles ainda estão muito apelativos. Eles só são o suficiente para o cenário cristão, mas para quem não conhece o gênero, quem não faz parte do público cristão, acaba não se interessando, porque os filmes são muito apelativos.
apelativos. Tem essa questão também, que muitas vezes esses filmes cristãos, eles vão apelar pro tal do milagre, né? Tudo se resolve no final com um grande milagre, e os milagres vão representar a fé cristã. Nossa, digamos assim, em vez de aparecer uma pessoa, aquele ex-máquina, né? Em vez de aparecer alguém pra salvar a pessoa, na verdade aparece um milagre e salva tudo, né? Exatamente, é puro ex-máquina. Acho que vale a pena a gente falar que, na minha opinião, né, o gênero de filmes cristãos, ele surgiu muito também por conta de uma característica que os protestantes têm, até os evangélicos e cristãos em geral têm, de fazer aquela separação de isso é do mundo, isso é de Deus. Muita gente nas religiões mais tradicionais tem aquele problema de você não pode consumir coisas que foram feitas pelo mundo, coisas seculares, meu Deus, isso, se você fizer isso, você estará pecando. E aí surgiu essa necessidade, né? É o sagrado e profano, né? A divisão, né? Até histórica de você considerar alguma coisa totalmente divina e aceita pela igreja e o restante não, né? Totalmente, se você não passar por um crivo de uma autoridade eclesiástica, aquilo não é consumível, né? Você não pode ter sequer contato, né? E tem a questão também que eu acho que outro ponto que também influencia bastante é uma característica que a gente tem bastante similar a uma característica das religiões mais abraâmicas, eu acho que é assim o termo, né? Que é o proselitismo, né? Nós somos uma religião proselitista, a gente tende a querer pregar uma mensagem, é nos dado ordem para pregar uma mensagem, então se você pensa numa música, pensa num trabalho, a aparência que dá é que você deve pregar a mensagem clara e objetivamente, como se fosse quase uma receita de um médico, sabe? Uma coisa que você tenha que dizer tantas pílulas por dia, tantas vezes por semana, senão você vai morrer, senão você vai... E talvez esse discurso, que é mais característico cultural nosso, acaba sendo não adaptado corretamente para a parte artística. Na hora de você transformar isso numa arte, na hora de você transformar isso em um material expressivo, nem todas as pessoas estão capacitadas ali para transpor, né, do discurso escrito, da cultura, para uma mídia artística, para um suporte artístico que pode ser mais reflexivo, que pode demorar um pouco mais de tempo para a pessoa entender uma mensagem e tudo mais. Então, talvez esteja também uma questão cultural de onde a gente veio como religião, né? Exato. E aí é que entra essa necessidade, né? Entra esse filão aí, digamos, gênero, para satisfazer os religiosos que não se misturam, que muitas vezes não vão ao cinema até. E aí eles precisam ter alguma coisa para se entreter. E aí a forma de se entreter é o quê? Filmes cristãos, filmes gospel. É a gospelização do cinema. Olha, inventei um termo. Gospelização. Gospelização. Tá acontecendo na TV também, né? A gente falou que tem filmes pra TV, que parecem filmes de TV, mas a própria TV brasileira tá, de certa forma, gospelizando, né? Com alguns canais, Opa, né? Novela. Exatamente, Novelas falou tudo. gospelizadas. Olha, gostei do termo, hein? Gospelizados. Eu preciso registrar isso aí, cara. Isso. Olha só. Mas vocês sentem assim, por exemplo, porque uma coisa que eu percebo, vamos falar de música, tá? Um pouquinho. Quando a gente olha pra música aqui no Brasil, a gente tem então a música normal, vamos dizer assim, a música secular, né? Porque senão eu vou falar de música gospel, vão pensar que não é música normal, né? Vamos depois me destruir. Tá, então temos a música secular e temos a música gospel. Então há uma grande separação. Aí no meio da música gospel, nós temos o rock, nós temos o pop, nós temos até o funk, né? Infelizmente. Então, assim, existe essa música gospel, porque, querendo ou não, na celebração, no culto, existe música, né? O louvor e tudo mais. Então, isso já fazia parte. Então, criou-se, então, essa música gospel. Só que quando a gente olha pro cenário externo, por exemplo, os Estados Unidos, o gospel deles é uma música específica, uma música característica. É um gênero, né? No caso. É um gênero. No caso, gênero. a gente pegou como se fosse, na verdade, um tema e tentou transformar num gênero. E aí que... Lá é o gênero surgido das igrejas. Tanto até o próprio Ray Charles, quando começou a tocar a música dele fora das igrejas, o que ele estava tocando eram músicas de igreja. Até escandalizou o pessoal na hora que ele estava tocando músicas de igreja com letras mundanas, assim. Então, de certa forma, lá teve um processo de desenvolvimento
essa música até você ter um processo de desenvolvimento dessa música, e dentro das igrejas o gênero gospel, que a gente conhece, aquele gênero, né, aquelas igrejas, aqueles cantores corais gigantescos, aquela música se desenvolveu muito mais do que aqui. E aqui a gente meio que pegou ali em 1990, não sei se é um pouco a renascer ali naquele movimento de trazer um pouco o jeito americano de igreja, e veio com também essa ideia do gospel naquela época, né? Então, talvez algum tempo acabou a gente interpretando como se fosse um gênero, como se fosse rock, pop, MPB, e pra gente a gente perdeu um pouco a ideia de gospel como aquele gênero e adaptou um gospel diferente, um gênero nosso gospel, que na verdade pra gente é mais um tema, né? Porque se você tem um rock gospel, deveria ser um rock talvez com um coral interessante numa igreja, do que um rock que te falasse de Deus, entendeu? Talvez tenha acontecido essa questão cultural no Brasil também, e no mundo, né, de certa forma. Exatamente. Então, o que eu percebo é o seguinte, daí lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem outros estilos que não são gospel, e a gente tem pessoas cristãs cantando e tocando nesses estilos. Tanto que, por exemplo, se a gente vai pegar uma banda de rock, por exemplo, sei lá, o Stryper, né? Que é uma banda, um rock normal. Não seria estranho a gente ver no mesmo show tocando Stryper e uma outra banda do mesmo gênero, um hard rock assim, entendeu? Que não seja cristã. A gente lá, digamos assim, eu percebo muito, talvez eu possa estar errado, porque eu não participo da cultura dos Estados Unidos, mas eu percebo que não há essa separação. Então a gente pega e a gente começa a olhar pro cinema. A gente olha pro cinema, então a gente divide. Temos filmes seculares e os filmes cristãos, os filmes gospel, né? Só que eu percebo que me parece que lá não existe isso. Lá, então, me parece que existe uma igreja que eles... vamos fazer filmes, né? Porque a gente quer fazer filmes relacionados com os nossos valores, a gente quer fazer filmes relacionados com aquilo que a gente quer fazer, quer falar, que nem vocês comentaram antes, o proselitismo, né? Então, a gente quer propagar a mensagem, então eles fazem esses filmes para os seus fiéis e para as pessoas que eles querem evangelizar. E aí, chega aqui e nós temos, então, essa divisão. Eu não sei se vocês percebem também algo semelhante a isso. Que há, digamos assim, essa diferença entre o cenário brasileiro. Talvez nos Estados Unidos, esses filmes eles não foram criados e feitos para, digamos assim, vamos criar agora o gênero filmes gospel. Mas assim, eles simplesmente criaram e agora nós estamos aqui rotulando o Brasil, os brasileiros, os cristãos. Eu tenho uma dúvida com isso, porque eu também não sei exatamente, mas me parece também que até na música, de certa forma, tem uma certa pressãozinha com cantores também que, por exemplo, roqueiros que se auto-intitulam cristãos. Lá eles usam o termo cristão, né? Pra talvez o que a gente use como gospel, talvez eles usem lá como Christians, né? Mas não sei se como gênero aqui, mas, por exemplo, eu lembro uma época que o Creed, ele é o vocalista, se não me engano, é cristão, só que uma época da vida dele, ele cometeu quase suicídio e tal, e aí depois ele voltou, de certa forma, em 2010, 2009, eu acho, com outro álbum, afirmando que boa parte do que ele professava antes era mentira. Ele não vivia o que ele falava. Então, talvez, também lá... tem um outro caso interessante que é da banda Evanescence, que é uma banda que nunca foi cristã, de certa forma, mas algumas pessoas acharam que era uma banda cristã por causa de uma letra de algumas músicas, né? Que talvez desse esse duplo significado. Então, talvez lá tenha um pouquinho dessa pressãozinha. Aqui, talvez o mercado seja bem diferenciado. Aqui tem uma diversidade um pouco maior, talvez. Mas, na questão musical, eu acho que tem um pouquinho, sim, uma questão. De que tem uma pressãozinha cristã sobre alguns artistas. Agora, no cinema, eu não tenho certeza se esses filmes são lançados pra se passar no cinema, mas talvez home video. E aí talvez tenha assim, uma distribuição de mercado, pensado nas igrejas, pensado em acampamentos, por exemplo. Mas eu não sei se exatamente ele tá lançado da mesma forma que os cinemas atuais. Vocês sabem se o Deus Não Está Morto, ele foi lançado pro cinema? Teve o Você Acredita, que é do mesmo... Eu acredito que é dos mesmos produtores, né? O Você Acredita. Eu acredito, foi pro cinema, né? Foi até na versão brasileira, o Leonardo Gonçalves gravou a versão em português, que cantou nos créditos. Esse aí é aquele filme da Cruz, né? Da Cruz. Isso, Do You Believe? Sim, esse aí é aquele filme que também apela pros grandes milagres nos finais, né? Isso, exatamente. Parece que é sempre a mesma fórmula que esses filmes seguem, né? Tudo que você precisa é fé, e tudo vai se resolver, você só precisa acreditar que Deus vai te salvar, todos os seus problemas vão ser resolvidos, as suas contas vão ser pagas, o seu casamento vai ser salvo, porque tudo que você precisa é acreditar, né? É mais ou menos isso que muitos desses filmes, eles nos passam,
passam, né? Não sei se vocês percebem isso também. É quase uma propaganda da fé. São né? vídeos motivacionais. A resposta de testemunha é muito grande desses filmes. Então eles estão vendo que tá funcionando e estão investindo nisso. Porém, estão pecando em atuação, estão pecando em grande produção. Vocês conseguem me dizer aí dos filmes que vocês já viram aí, dessas produtoras que têm feito esses tipos de filme aí, qual que é o melhor, assim, em questão de produção, em questão de atuação, direção, fotografia, que vocês perceberam aí? O único filme desses todos que eu gostei, sem dúvida nenhuma, foi Desafiando os Gigantes, cara. E esse foi assim, eu sei, né, que é piegas foi um dos primeiros, mas você já viu o primeiro? O primeiro desses caras aí, eu não lembro qual que é o nome do gordinho, que sempre tá em todos os filmes. Cara, eu vi um anterior ainda ao Desafiando os Gigantes. Cara, perto desse... Eu não sei se é esse a virada, acho que é o que ele é... vendedor de carros usados, se eu não me engano. Ah, sim, é esse aí, é o dos carros. A virada. É a virada, isso mesmo. Então, cara, eu assisti Desafiando os Gigantes e assisti Prova de Fogo. Você já viu aquele Cartas para Deus lá, que é o... Também é da mesma produtora, né? Da Sherwood Pictures. Isso, que é do menininho lá que tinha doença e tal. Então, esse aí eu achei um filme até interessante. Eles resolveram, digamos assim, investir um pouquinho mais, parece, trabalharam um pouquinho melhor, né? Até porque os atores são quase sempre os mesmos, né? Parece que eles deram uma evoluída. Quando eu entrei pro ramo de cinema, né? Eu, como cristão no meio, comecei a ter dificuldade em encontrar referências. E aí, nessa época, eu mergulhei a fundo nas produções da Sherwood Pictures, que foi A Virada, Desafiando Gigantes, Prova de Fogo e depois o Cartas para Deus. E, assim, não me alegrei muito com o que tinha, porque não eram boas referências. Os filmes pecavam bastante em roteiro, em qualidade técnica, mas eles mexem muito com o emocional das pessoas. Então eu vi que a ferramenta que está sendo abordada, mais usada no mercado exterior, é realmente apelar para mostrar para as pessoas que elas podem atingir seus objetivos. São vídeos motivacionais bem extensos, com boa trilha sonora. Com gasto maior também, né? Com um gasto bem grande e repetindo o elenco que deu certo no filme anterior. É tipo Vingadores, entendi agora. Exatamente. Eles estão fazendo diversos filmes, é o universo Sherwood. Daí eles fazem diversos filmes. Aí depois eles vão juntar tudo a iniciativa Super Crentes. Ah, não, Super Crentes é outro site. Inclusive, link no post. Opa! Olha o jabá, não. Você viu a volta que ele deu pra fazer o jabá? Pra fazer o jabá, cara. Impressionante, meu. Eles nem me pediram pra fazer ali, ó. Tô fazendo de graça aí, na boa. Porque, né, tem que divulgar a galera da podosfera cristã aí. Mas olhando então ali o cenário aí dos filmes cristãos aí, Ribamar, o que tu acha? Tu acha que dá pra continuar se o pessoal começar a pensar um pouquinho melhor na qualidade, desenvolver? Tu acha que vale a pena continuar fazendo esses tipos de filmes? Ou não vai dar certo, não vai vingar? Eles têm que talvez partir pra uma outra estratégia, alguma coisa assim? Então, porque eu acho que eles a gente tá falando de algumas iniciativas de fora e também algumas do Brasil, né? Também com relação a cinema. Eu acho que eles têm campo, eles têm... ninguém tá fazendo, talvez, brincando pura e simplesmente ou tentando fazer alguma coisa sem honestidade, sem vontade. Eu acredito que estão bem intencionados e de certa forma, investindo bastante sobre isso. Agora, se a qualidade vai crescer, vai depender muito dos grupos que se formarem e talvez o problema, e aí que entra um pouco, é a questão de recepção de mercado. Se talvez o tema, o gênero for aos poucos se firmando de alguma forma e não evoluir, né? Não, por exemplo, o filme de faroeste, se você não tiver, depois de um tempo, uma característica muito clara desse filme e um público que goste desses filmes, desses gêneros, a tendência talvez seja, de fato, sumir, desaparecer, né? Ou desaparecer ou não evoluir tecnicamente, né? Aqui no Brasil a gente tem algumas iniciativas de alguns produtores, né? Você tem a For You Filmes, que faz bastante filme com relação com o tema cristão, né? Alguns deles bem até que conseguem trabalhar um pouco melhor essa questão de não ser tão proselitista, mas ainda tem assim a questão do cristianismo ali como se fosse um checklist, sabe? Algumas questões que têm que ser ditas durante o filme ou dentro do roteiro para você considerar aquele filme cristão. A gente tem premiação no Brasil, inclusive, também de cinema cristão. Talvez a gente esteja tentando copiar a indústria da música mesmo, né? Tanto que tem uma indústria
premiações de músicas gospel, você tem rótulos gospel, você tem gravadoras, talvez a gente esteja meio que copiando ou tentando se basear nesse modelo, mas talvez não seja o melhor modelo saudável. Eu, pessoalmente, eu penso nos meus filmes futuros trabalhar mais o conceito de fazer um filme, não necessariamente fazer um filme com um rótulo cristão ou num gênero tal. Eu gostaria até de variar de gêneros, mas naturalmente qualquer obra de arte expressa o que o artista é, né? O que o artista sente. Então, com certeza nas minhas obras vão ter sempre algum tipo de elemento cristão, alguma ideia cristã, mesmo que ainda não muito clara, alguns talvez clara, dependendo do gênero, dependendo da história. Se a história pedir, eu faria, entendeu? Não, mas a história não pedir, eu tentaria usar de uma outra forma para contar. Eu acho que a história pede, um suporte, a narrativa, né, de uma história cinematográfica é muito complexa, ela é uma coisa muito pensada, não é uma coisa à toa, então não dá para simplesmente eu pegar um discurso... por exemplo, você tem que acreditar em Deus, porque senão você vai para o inferno, ou você tem que acreditar em Deus para você solucionar a tua vida, e não desenvolver melhor esse assunto com o ser humano, né? Pensando no ser humano, nos temas, no dia a dia, na dor. Talvez trabalhar um filme mais como dor, e aí você trabalha o filme inteiro sobre o tema dor, e aí no final, ou em alguns momentos você mostra uma questão cristã mais de raiz, mais dentro do conceito cristão, e não no estereótipo cristão. Talvez a gente esteja sendo mais estereotipado como cristãos do que de fato sendo cristãos no mundo, e talvez seja um reflexo da nossa sociedade cristã também. Muito bem. E Adriano, tu não sei se já chegou a ver, existem diversos filmes que são relacionados com a Bíblia, né? Filmes bíblicos, que esses daí já tem bem menos, assim, né? Se a gente for comparar. Tu acha que esses aí, tipo, são interessantes também, até para poder criar uma imagem da história bíblica, para que as pessoas, os cristãos e outros também, né, possam ver com outros olhos aquela história que elas leem na Bíblia? Tu acha que é interessante, vale a pena também isso? Cara, eu acho que por muito tempo, sei lá, uma das tradições de muita gente aqui no Brasil deve ser no final do ano, lá no mês de dezembro, parar a televisão, sei lá, acho que é na Record, que passa aquele filme de Jesus com aquele Jesus do olho azul e com a voz do Ikki, de Fênix, sabe? Qual que é o Son of God? Jesus de Nazaré. Ah, esse aí. Ah, tá. Que Jesus de Nazaré, mais antigo, né? Separam em partes. Cara, muita gente adora, cara, assistir esse. E eu sei lá, como eu sempre, desde adolescente praticamente, eu sempre fui cristão, era meio que tradição parar determinado dia da semana pra assistir um, tipo, filme bíblico e tal. Eu acho que é importante sim por conta disso, né, por conta dos cristãos que gostam de ver as histórias ali que você cresceu ouvindo, cresceu vendo, cresceu lendo, atuadas por atores, é interessante pra caramba, e também pra apresentar essa questão do proselitismo aí, mas eu acho que é de uma forma positiva, e inclusive eu vejo até com bons olhos a Hollywood se apropriando disso, que a gente viu nos últimos tempos, aí, nos últimos anos, produções cinematográficas gigantescas que pegaram trechos bíblicos, né, histórias bíblicas pra poder contar, mas contar com o orçamento de Hollywood, né? Alguns deles fizeram besteira e outros foram bons. Quem sabe, né? Pegar a Paixão de Cristo, por exemplo, uma superprodução e também... Cara, exatamente. Não, Paixão de Cristo é um que eu pontuo como sendo algo muito bom, que foi feito, foi criticado por alguns cristãos por ter uma dose de violência que incomodou os valores de algumas pessoas, mas enfim, aquela é a visão do Mel Gibson, né? É o cara que gosta de fazer as coisas realistas, né? E ele fez realista. O interessante que você falou, Adriano, é que tem essa questão do tema do filme bíblico realmente que serve para você pregar o evangelho, né? Você tem o filme que tá contando uma história bíblica diferente de um filme que tá contando uma história de uma conversão de X pessoa dentro de uma comunidade da igreja do século 21, por exemplo. Um filme bíblico de Jesus, ele serve para você, praticamente a Bíblia transposta em outra mídia. Então você tem talvez uma categoria um pouco diferente de cinema cristão aí, que talvez pudesse ser mais valorizado também, né? O único problema de Hollywood no sentido é você pegar, por exemplo, Noé, que é um caso ruim em comparação ao Jesus, ao Paixão de Cristo, que eu acho que é um caso bom, a Paixão de Cristo eu acho que é um caso bom. No Noé, você tem uma dificuldade. No Noé, o Êxodos agora, que teve que praticamente foi um filme, na minha opinião, é um filme do Batman estilo Davi, acho que é mais ou menos isso, né? Porque eu vi Batman e Davi ali, eu não vi o Moisés. Mas, então, aqui você usa só o tema bíblico, mas você cria uma outra história, você perverte o texto, não perverte, mas dá uma visão com liberdade do diretor, que ele tem toda a liberdade,
verdade. Aliás, é um projeto autoral, só que ele não serve tanto para comunicar o evangelho como talvez aquele filme do próprio Mel Gibson, ou aquele filme mais antigo do Jesus, com cabelo super lisinho e olho azul, que serve para converter, e às vezes tem cruzadas que copiam esses DVDs e passam para pessoas de outros países como forma de evangelizar de uma maneira já pronta, né? Uma maneira mais rápida até, né? Mais visual até. É um cinema que deveria ter mais investimento. Esse cinema que retrata as histórias bíblicas seria até mais interessante de ver mesmo um filme de Davi bem representado no cinema, seria muito interessante. Teve até recentemente o caso da série A Bíblia, The Bible, né? Sim, do History, né? Isso, ela foi muito bem executada, dando capítulos por personagens, e aí o sucesso foi tão grande que além dela ficar em primeiro lugar na audiência, lá na TV americana, ela ganhou depois um filme pro cinema, que é a junção, isso, Son of God com as cenas, uma versão estendida da história de Jesus, né? Do que foi passado na série. É mais ou menos o que fizeram com os 10 Mandamentos. Exatamente. Exatamente. Só que certo. Só que antes também, né? Bem lembrado. Antes e correto. E essa série, ela foi muito bem executada, tanto no roteiro, ela foi assim, ao máximo de todas as produções que eu vi de adaptações bíblicas, ela foi muito fiel. E a atuação, tudo da série foi muito bem executado. É que é o History Channel. O History Channel, ele trata dessa forma quase tudo que eles fazem. Eles só pegaram um tema pra tratar de uma forma muito boa, que calha de ser o nosso tema, né, que é o cristianismo. Mas eles fazem isso com os vikings lá, com a série dos vikings, eles fazem isso com Idade Média, nas coisas da Idade Média, enfim, os caras, eles respeitam o lado histórico. Alienígenas. Sim, alienígenas, exato. Fica o pedido pra Netflix, hein? Olha aí, Netflix. Olha ali, hein? Mas tem muito cristão que assina a Netflix, você quer ver esses filmes aí, hein? Né? Um público é uma coisa que a Netflix ainda não fez. Então, assim, o que eu ia comentar antes é que eu percebo essa questão que a gente tava conversando. Então tem aqueles filmes cristãos, gospel e tal, a gente tem esses filmes bíblicos, né? Esses filmes bíblicos, quando eles são fiéis à Bíblia, eles são muito interessantes sim, que nem o Riba falou, porque eles transmitem a palavra de Deus, né? Só que o problema é que os filmes gospel, assim, os roteiros deles normalmente, eles querem convencer a pessoa de algo, né? Eles, que nem foi falado, são motivacionais, eles são muito bons, eles confortam o coração das pessoas. Mas o problema é que esses filmes, muitas vezes, pra quem não entende, pra quem não conhece, pra quem não é cristão, ele tá vendendo um evangelho falso, na minha opinião. Porque assim, vai dizer, olha, você vai se converter aqui, seus problemas vão ser resolvidos, mas não é assim, né? Vai dizer, olha, tudo que você precisa se converter e depois a sua vida se resolve, mas não é assim. A gente sabe, a gente que é cristão, a gente sabe que a gente vive uma batalha diária, uma batalha espiritual, uma batalha contra a nossa carne. A gente vive dia a dia, continuando a ter que trabalhar, tem que pagar as contas e tudo mais. Sim, Deus está do nosso lado, está, mas isso não nega o fato que nós devemos continuar fazendo a nossa parte. Existe um milagre? Existe, mas nós precisamos continuar nos relacionando uns com os outros, relacionando com Deus, e a gente tem que negar dia a dia nós mesmos. Aquele eu acredito ali, ele tentou um pouquinho dizer que nós tínhamos que carregar a nossa cruz, mas ele não foi feliz em, digamos assim, pegar e colocar a paixão de Cristo ali no meio, sabe? De ser, como é que eu posso dizer? Como é que é a palavra? Escandalizar, digamos assim, de uma forma boa, sabe? Que a paixão de Cristo, ela escandaliza, porque, nossa, tu olha como Cristo sofreu lá, é triste, né? Escandaliza a pessoa, porque é muito forte, mas um filme que vai falar sobre a fé, o viver cristão, também tem que ser assim. Ele tem que mostrar a realidade. Porque senão a pessoa depois vai pra uma igreja, ela diz, não, eu quero viver aquilo lá do filme. Mas só que ela vai perceber que as pessoas que estão lá na igreja, elas não são perfeitas, né? Elas não são que nem as pessoas do filme. Elas, muitas vezes, vão fazer coisas erradas, vão pecar. E essa pessoa vai se decepcionar. Ela vai dizer, peraí, mas não era assim que eu queria, né? É que nem a gente ir pra um show, ir pra uma igreja que só faz show, que só faz eventos. Depois, quando ela vai ver a realidade, ela vai se frustrar, né? Então, eu acho que esse que é talvez um problema. Não sei se vocês também concordam com isso. E será que também, de certa forma, não é uma questão de maturidade até da gente como igreja? Porque, como você falou, por exemplo, imagina um filme que mostrasse a realidade de algumas igrejas, até da própria, das vezes da gente, dos conflitos internos, da dificuldade de você comunicar com pessoas de doutrina diferente, de você, por exemplo, saber de casos na igreja ruins e você saber que a pessoa precisa perdoar, por exemplo, e não perdoa. Essas questões
do dia a dia, retratadas talvez de uma forma dramática, ou talvez de uma forma com um tema bem trabalhado, talvez não sejam bem recebidas pela própria igreja. Talvez a gente não consiga ver isso como uma autocrítica ou um pensamento de reflexão, e sim como uma questão, nossa, o que o mundo vai pensar da gente, como propaganda negativa. Então, de certa forma, a gente talvez ainda não entenda, talvez, o cinema como uma mídia de expressão, e sim uma mídia de divulgação. E aí, talvez, aí uma dificuldade da gente conseguir se autoavaliar e abrir, de certa forma, se apresentar para o mundo, né? A gente vai ter um filme do Scorsese sobre, no Japão, que vai passar no Japão, que é o Silêncio, né? Se passa numa história em 1700, alguma coisa assim, 1600, alguma coisa. É sobre os primeiros missionários portugueses no Japão, né? Exatamente. Se você quiser falar, Ariano, porque eu acho que ele, se não me engano, o Scorsese falou que tinha, o Scorsese não, ele foi de criação cristã, mas ele tem uma certa curiosidade com católica, no caso, especificamente, mas ele tinha uma curiosidade com a questão da fé, e essa curiosidade de mostrar como é que é a fé é o tema para ele trabalhar um filme. Então, ele tá mostrando, talvez, pra gente como um cristão pode ir até as últimas consequências perante a morte, que seria interessante talvez um diretor cristão também trabalhar, né? Já que o diretor cristão talvez tenha um pouco mais de envolvimento com a fé do que uma pessoa que apenas ser curiosa com a fé. Mas para chegar nesse nível, talvez a gente precise um pouco mais de maturidade, de autocrítica mesmo. Então, uma coisa que eu também queria falar é justamente sobre esses caras que não são gospel, né? Não são diretores gospel, não levantam essa bandeira, mas fazem filmes assim também, ó. No caso do Scorsese, né? Por exemplo, Scorsese é pra mim um dos meus diretores favoritos assim de cinema de todos os tempos. O cara realmente, como você falou, ele tem esse background, né? Ele é de origem cristã, né? Católica no caso, e ele tinha esse plano na vida dele de fazer um filme retratando o cristianismo, e ele, poxa, trouxe aí o Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson. Pegou Liam Neeson, cara, pra fazer filme sobre cristianismo no Japão, meu. E tá com cara de ser muito bom. Aí você pega o Mel Gibson, aí o ano passado ele trouxe um filme que é Até o Último Homem, acho que ficou no Brasil, o Hacksaw Ridge, que é sobre o soldado cristão que se recusou a atirar na Segunda Guerra Mundial. Por conta disso ele era ridicularizado e tudo. É um filme do Mel Gibson também, que é outro cara que não é o expoente de uma igreja, mas tá lá retratando a história de um cristão. E aí você vê outras coisas, que nem, ó, um exemplo mais besta, mais pipocão. O livro de Eli, do Denzel Washington, cara, se aquele filme não é gospel, mas vocês entendem? Que é um filme que mostra uma história bem bonita, assim. Aquele Little Boy também, já viu? Menininho, no caso, né? Ele se passa pós Segunda Guerra e tal, e... Na verdade, na Segunda Guerra, e daí... Na verdade, nem lembro se é Segunda Guerra. Mas a questão é que tem um menininho lá e ele queria que o pai dele voltasse da guerra, e aí o padre diz pra ele que ele precisava seguir algumas coisas, que era meio que alguns mandamentos da Igreja Católica, né? Que ele tinha que ajudar o necessitado, ajudar o pobre, dar alimento, vestir a pessoa nua e tal. E uma delas é que ele tinha que conversar com um senhor japonês, que ninguém gostava dele, porque ele morava nos Estados Unidos, ele era japonês, e naquela época os americanos, nossa, tinham uma grande gana com os japoneses por causa do Pearl Harbor, né? E aí ele tinha que ser amigo desse cara. Então, nossa, tem muito valor cristão aí nesse filme aí. E fala sobre a fé que move montanhas e tal, o grão de mostarda e tal. Claro que tem bastante clichê, né? Mas o valor cristão aí tá muito bem colocado, e uma fotografia muito bonita também. Pois é, e aí, ó, às vezes tem filmes que nem são totalmente focados na religião, como é o caso desse do Scorsese agora, mas que te trazem valores bons, assim, valores morais bons para você aproveitar e aplicar na tua vida. É por isso que eu acho que tem essa área cinza aí nos filmes, que não são totalmente só diversão, puramente, sei lá, comédia, filme Marvel e etc. Mas também não são um filme gospel. É um filme que tá ali nesse meio aí, que te traz um assunto bom, que te mostra coisas boas, que te estimula a pensar de uma forma saudável, etc., mas que não são exatamente gospel, né? E não é de nenhuma igreja, não é de nenhuma religião, não levanta nenhuma placa de igreja para falar, olha,
A gente é XYZ. E sabe uma coisa interessante? Agora eu direciono aí a pergunta pro Victor, que o Riba disse antes ali sobre essa questão de talvez se o filme tratasse um drama, alguma coisa assim, talvez a igreja não receberia muito bem. Mas Victor, o que tu acha da seguinte proposta? Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar daquele livro A Cabana, né? Que ele fala da situação daquele homem que ele precisava perdoar, então, o assassino da sua filha, uma coisa assim e tal. Tirando toda a parte espiritualista e tal, que tem muitas críticas sobre aquele filme, mas tirando tudo isso, se a gente tivesse um filme sobre essa questão, trabalhando em si o drama de um pai que precisa perdoar o assassino da sua filha, é um negócio muito pesado. Tu acha, Victor, que talvez isso funcionaria, de talvez colocar o valor cristão aí do perdão, do amor ao próximo, amar o seu inimigo, alguma coisa assim? Tu acha que funcionaria? Ou talvez as pessoas não iam aceitar, elas não iam entender, talvez que nem o Riba falou, talvez nem a própria igreja ia gostar de um filme desse tipo? Não, com certeza eu acho que seria válido, porque você colocaria ali o evangelho de uma forma um tanto que subliminar, e de alguma forma você ia captar princípios ali e ia colocá-los ali de alguma forma no filme. Eu acho bem válido. Tem alguns filmes que trabalham com mensagens subliminares de diversas formas, e nós como cristãos acabamos tentando retirar o melhor desses filmes. Tem um filme, por exemplo, vou citar aqui, o Ribamar vai até rir, que é o meu filme favorito, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. De novo? Lá vem, né? Cara, tá na minha lista, ainda não assisti esse filme, eu tô louco pra assistir. Muito bom assistir. Prioridade. Esse filme, ele trata muito bem da ideia de amar o próximo, de você se doar pra fazer o bem a qualquer pessoa sem olhar quem ela é, qual é o seu status, quem ela é na sociedade. E eu tiro o melhor desse filme. E se você colocar princípios como o perdão, por exemplo, você tratar o perdão em um roteiro, eu acho que você vai ser muito bem sucedido, porque você já vai colocar algo que é um princípio cristão, é o perdão. Aí só tem que saber como direcionar isso sem ficar apelativo, como a gente tinha dito anteriormente, a respeito de algumas produtoras que vêm fazendo um cinema apelativo. Mas eu acho que se você conseguir imprimir essa ideia de perdão, de amor, de lealdade, princípios mesmo, os frutos do Espírito Santo, por exemplo, você conseguir imprimir isso de uma forma que fique natural, eu acho que é o segredo do cinema cristão. Então, essa questão de apelação ali, aquele Little Boy que eu comentei, ele trata muito a questão do amor e da fé sem ser apelativo. Então, digamos, o milagre acontece, mas ele abre brecha para que o milagre tenha uma explicação, entendeu? Ele não é, digamos assim, é milagre, não existe explicação, é milagre. Então, ele consegue atingir pessoas que são cristãs, pessoas que não são cristãs, e levanta o pensamento, né? Levanta a reflexão sobre o assunto. Comunica melhor, né? Na verdade, né? O que eu acho difícil, na verdade, não é nem isso. Isso aí, realmente, se os diretores começarem a trabalhar mais os temas separados e trabalhar melhor os temas e não uma fórmula, né? Talvez dê certo, sim. Isso eu acho que bem provavelmente a gente vai começar a aceitar mais até como igreja. Mas minha crítica inicial era mais com relação ao tema de autocrítica, que talvez seja o passo seguinte, né? Por exemplo, claro. Um filme que fale da polícia hoje é complicado porque você tem questões de milícia. Então, talvez um filme que fale do próprio problema da igreja talvez seja não muito bem recebido por igreja. Esse tipo de cinema mais reflexivo eu acho bem difícil de acontecer. Mas esse, com relação ao tema, se acontecer, vai ser realmente uma evolução mesmo. Muito bem, pessoal, então a gente comentou aí bastante aí sobre esse cenário cristão, a gente até chegou a comentar aí mais pro finalzinho do bloco sobre alguns filmes que não são cristãos, mas muitas vezes trazem alguns valores cristãos, né? Então vamos falar um pouquinho agora sobre filmes que não são rotulados como cristãos, que não são rotulados como gospel, o cinema de Hollywood, ou cinema de Bollywood, ou cinema estrangeiro, né? Como vocês quiserem, que chute verde, qualquer cinema que vocês quiserem, mas esses filmes que a gente tem aí no cinema, que tem no mercado, que eles não são rotulados como cristão, o que vocês acham? Será que o cristão ele pode assistir
esse tipo de filme? Será que pode ser edificado com filmes que não são cristãos? Eu sou, a princípio de tudo, eu sou cinéfilo, né? Então, um cinéfilo que se limita a não assistir todos os filmes não é um cinéfilo. Eu assisto todo tipo de filme. Eu não assisto terror porque não me agrada, porque eu acredito que não me acrescenta muito. E também porque ele peca muito tecnicamente. E eu avalio um filme num todo. Agora, eu acredito que o cristão ele tem que assistir aquilo que ele gosta, porém filtrando a questão de o que isso me acrescenta. Tem entretenimentos e entretenimento. Por exemplo, uns Vingadores que tem bastante polêmica em seu tema, porque trabalha com outros mundos e essa questão de super-herói que não é tão aceita por todos os públicos. É um filme que eu acho um bom entretenimento. Você tira boas risadas e ação e os princípios não são muito afetados. Agora tem filmes, por exemplo, pegar um exemplo aí, deixa eu ver, O Exorcista. Eu acho que O Exorcista não acrescenta muito porque ele trabalha com questões muito, digamos, satanistas. Refere, em certo sentido, os princípios de certas pessoas. Sim. Agora já um outro filme, por exemplo, um blockbuster, como eu vou repetir, Os Vingadores, é um filme que não fere nenhum tipo de classe. Então eu acho que os cristãos têm que avaliar por esse tipo de filtro. Olhar e pensar, o que esse filme me acrescenta? Com quem eu posso assistir esse filme? Então eu acho que tem esse filtrozinho que dá pra ser usado. Mas sim, é uma opinião minha, é o que eu uso pra minha vida. Eu também acho que é interessante você ter uma opinião pra assistir filmes, mas assim, talvez a gente realmente cair numa máxima de que tudo que eu fizer, todo filme que eu assistir, eu preciso tirar uma lição cristã dele, seja um exagero também, porque tem momentos como até o Adriano até vai falar, já falou mais ou menos isso em off, que a gente às vezes quer se divertir, né? Às vezes a gente quer ver uma perseguição de carro, às vezes quer ver uma pessoa tentando superar um desafio e conseguir, que talvez não fale exatamente do tema cristão pura e simplesmente, mas fale com a gente do simples fato de ser humano. Talvez superar um desafio, conseguir buscar uma coisa e encontrar, sei lá, um Indiana Jones da vida, sei lá, você trabalhar questões humanas e você, de certa forma, se sentir parte de uma humanidade nesse quesito de ser humano, de ser racional e inteligente e experiencial, né? Você gosta de experimentar coisas. Só que nesse processo de experimentar coisas, eu acho que também passa, aí talvez entre bem o tema, a questão dos princípios, né? A partir de onde que você começou a experimentar as suas coisas na sua vida? Você está partindo de um princípio, de um início. E para onde esse início está apontando? Será que eu, por exemplo, também não sou muito fã de filmes de terror, apesar de eu ter falado com o Vitor uma vez que eu tenho curiosidade de fazer um filme de terror, porque me interessa, é muito curioso saber controlar, trabalhar essa questão do medo no humano e até onde vai os limites do medo, o porquê do medo humano, é interessante, mas eu não sinto prazer de assistir, por exemplo, filmes de terror, justamente por eu saber que o cara tá trabalhando o medo meu. Curioso, né? Eu tô querendo fazer uma coisa que eu não gosto mais, né? Enfim, ou seja, é um trabalho sobre uma questão que é basicamente instintiva, é o meu instinto, é o meu medo. Mas você tem medo de não sei o quê. Olha, a gente tem medo de muita coisa, a gente supera medos durante a vida, mas de repente, às vezes um filme te pega uma conexão cerebral lá que vai naturalmente te criar medo, sei lá, uma boca abrindo com dentes, ele vai criar no instinto humano uma adrenalina de fuga ou de enfrentamento, porque você pode estar, o teu cérebro pode não saber que é um filme, teu inconsciente talvez não saiba que é um filme, você sabe, o teu inconsciente talvez não, então talvez seja de fato um gatilho para acontecer alguma questão na tua vida, para você começar a ter experiências de medo. Você pode se viciar nessa experiência de medo, talvez até ficar meio masoquista nessa questão de medo, gostar de experimentar o medo para sentir coisas na tua vida, e talvez esteja refletindo, talvez, eu não tô acreditando quem goste, mas talvez pessoas mais viciadas em filmes específicos, né, de terror ou de ação, talvez tá precisando, seja um reflexo da própria vida, da própria situação psicológica da pessoa, do momento da vida da pessoa, talvez ela precise de agitação, talvez ela precise de fuga, talvez o gênero fantasia também seja uma necessidade do autor fugir ou necessidade do público fugir, questões da vida cotidiana. Só que eu não posso também me viciar nisso. Então, na hora de assistir filme, eu tento entender o porquê que eu tô assistindo esse filme, de onde eu tô assistindo. Será que é interessante pra mim? É belo? É bonito? É agradável? Me faz pensar? Me faz raciocinar? Esses são os filmes que eu mais
gosto, né, de possibilidades, sei lá, ficção científica, que, nossa, como é que seria o famoso e se, né? E se tal coisa acontecesse? Isso me chama muito a atenção. Mas alguns gêneros de filme não me acrescentam tanto como ser humano e como cristão, às vezes alguns filmes só atrapalham, né? Porque estão trabalhando questões que o próprio cristianismo nem toca, né? Nem quer. E Adriano, e pra ti aí, tu acha que é possível ser edificado com filmes que não são cristãos? Cara, aí é a hora em que eu vou fazer um pouco de jabá, né? Opa, à vontade. Do nosso projeto lá, o Pupilas em Brasas. Cara, o Pupilas, ele nasceu, inclusive, com algumas premissas. Algumas delas são, primeira, o cristão, ele pode e ele deve, na nossa visão, assistir, consumir coisas que são feitas no meio secular, porque nós somos pessoas que vivem nesse mundo. A gente não pode simplesmente ficar recluso ou se isolar por conta da nossa religião, porque a gente vive num mundo com pessoas que têm outras cabeças, outras visões de mundo, outras religiões até. E a gente não pode simplesmente ser o crente chato que não fala de nada. E outra, você sim tem como aprender coisas boas com filmes, com música, com tudo, assim como você pode não ter nada de bom com certas obras que são produzidas por certos meios. Música é a mesma coisa, você tem músicas seculares muito boas, você tem músicas seculares muito ruins. E a outra coisa, o outro motivo pelo qual o Pupilas em Brasas nasceu é para pregar o evangelho através da cultura pop. Porque você tem certas pessoas que nunca se interessariam por igreja, por religião, só que elas se interessam por Vingadores, por exemplo. Elas se interessam por música, elas se interessam por quadrinhos, por videogame. E você vai ter que criar uma ponte com essas pessoas. E muitas vezes a ponte que a gente tem que criar com uma pessoa que é secularizada, que nunca quis saber de igreja, é a cultura pop. E aí você pega aquela peça determinada da cultura pop e você abre uma discussão com ela para poder falar de coisas moralmente mais elevadas, né? Então sim, respondendo a sua pergunta, sim, nós podemos aprender coisas muito boas através de filmes, através do cinema em geral. Até porque, como você falou, a gente está no mundo, né? A gente está no planeta Terra, a gente está junto com as outras pessoas, né? E se a gente para pensar, a gente às vezes passa por experiências muito similares às pessoas que não são da igreja. Por exemplo, perda de parente, o nascimento de um filho, um casamento, um divórcio, às vezes. Enfim, a gente passa por momentos da vida muito similares e nesses momentos a gente tem experiências similares, só que a forma que a gente lida com elas é diferente. Então talvez os temas que estão sendo retratados nos filmes já estão sendo retratados com o peso que ele tem na própria cultura pop. Por exemplo, você mesmo filmes como que trabalham um filme de super-herói, trabalha a jornada do herói, que tem profundamente a sua existência nos conflitos humanos, na necessidade do ser humano de enfrentar desafios, superar esses desafios e tudo mais, e crescer. Talvez a gente consiga entender que a gente é parte desse mundo, né? Talvez a gente tenha que fazer o processo que Jesus faz, né? De se despir de algumas questões para tentar comunicar com aqueles que não são, para que a gente possa comunicando, explicar de onde a gente veio, né? De onde, no caso, Cristo veio, tá falando sobre o evangelho, quem ele é, e a gente tá falando sobre esse reino que veio, que chegou. Então, de certa forma, a gente precisa saber comunicar com o ser humano e a gente já tem na própria sociedade, inclusive até na cultura pop, elementos para essa comunicação. O que vocês fazem no Pupilas, alguns outros também podcasts também pretendem fazer, vou fazer meu jabá também, Salada Cult, que é justamente não apenas se sentir humano, parte da sociedade, não vou usar a palavra humano tanto, mas é parte da sociedade, e não apenas se sentir, querer criar um proselitismo, usar a cultura pop como uma isca para conseguir trazer as pessoas para tua religião, que me parece esquisito, mas de certa forma comunicar e tirar um pouco do estereótipo crente, aquele estereótipo crente que tá totalmente desligado do mundo e esquisito, que criou a própria cultura esquisita, e trazer um pouco mais para a realidade. Olha, a gente experimenta as mesmas coisas, inclusive filmes. E lembra daquele filme que fala sobre dor? Pois é, eu também passei um problema de dor. E aí a gente conseguir ter diálogo com as pessoas através do fato da gente estar aqui, perto, experimentando as mesmas coisas, vivendo as mesmas experiências. Muito bem, então assim, a gente percebe que a gente pode ser edificado com filmes não cristãos, né? Tanto até que antes, no bloco anterior, a gente citou vários, né? A gente citou, por exemplo, o próprio Paixão de Cristo, que ele não é um filme feito por cristãos, e é um filme assim que, claro, para alguns não vai edificar nada, né? Mas para outros, como para mim, edifica bastante. Nossa, a gente vê
toda aquela situação e encenado, né? Então dá um ar dramático maior, toca a gente mais no emocional, né? E entre outros, né? A gente tem diversos filmes que a gente pode aprender até mesmo sem ter princípios cristãos. A gente pode aprender o princípio da amizade, aquele Conta Comigo lá, um filme antiguíssimo. Esse filme é um clássico, né? E a gente pode aprender muito sobre o valor de uma amizade, filmes que falam do amor ao próximo, filmes que falam de diversas coisas, né? Mas aí a questão que fica aí, a gente falou então, filmes podem edificar, mas vocês comentaram também que tem filmes que não vão edificar, né? Por exemplo, a gente vai pegar um filme de comédia pastelão, provavelmente isso não vai edificar nada, a gente só vai dar risada, né? Vai ser um entretenimento pra gente. E aí fica a questão, vocês acham que o cristão ele pode consumir um filme, ir pro cinema assistir um filme que vai só ser um entretenimento pra ele, ou tudo tem que edificar, né? Digamos de alguma forma. Então vocês acham que talvez o entretenimento ele é válido, assim como a gente percebe, já vou até dar ali digamos assim, dar uma cutucada, por exemplo, esportes, pra mim, na minha opinião, eles não edificam, eles são entretenimento, né? Mas o cristão pode assistir esportes, né? Porque praticar esporte é saúde, ok? Mas assistir um esporte, tá sentado, tu não tá exercendo saúde nenhuma, né? Então é um entretenimento, querendo ou não, né? Mas e aí? Você pode desenvolver amizade, você pode desenvolver o relacionamento com as pessoas, você pode... De certa forma, a gente tem aí você colocou um esporte de prática, né? A gente pode usar qualquer outra arte. Mas aí falando de filme também, porque querendo ou não, tu assistir um jogo de futebol é a mesma coisa que tu assistir um filme qualquer, né? É um entretenimento, não concorda? Sim, mas eu acho que o cristão ele pode ter contato com questões de entretenimento, passatempo, por exemplo. Por exemplo, se você proibisse todo o pessoal da igreja, todas as pessoas da igreja de fazer palavras cruzadas, por exemplo, porque não edificam, eu acho que a pessoa talvez perdesse vocabulário, que talvez ela precisasse em algum momento que ela edifica. Se você proibir a pessoa de não assistir um jogo de futebol, ou não assistir um filme específico, ou ir num show de uma banda que ele goste, que não seja cristã, talvez você perca um pouco da musicalidade dele, da capacidade musical dele, até do prazer de você escutar uma música, do prazer de você escrever uma poesia, mesmo que essa poesia nunca seja publicada e você esteja perdendo tempo com relação a algumas pessoas, talvez pensam que você está perdendo tempo quando você está criando uma poesia, alguma arte, mas tudo isso é experiência, e todas essas experiências, de certa forma, a gente pode viver aqui na Terra e, de certa forma, refletir uma parte que é de Deus, que é a criação, que é o relacionamento. Deus se relaciona com o ser humano, Deus cria um mundo inteiro, então a gente está apenas refletindo isso. Agora, quando a gente perde tempo, e aí talvez entre numa questão de ciclo vicioso, ou hábito que prejudique outras questões, talvez o entretenimento, de fato, se torne prejudicial. E a tua opinião, Vitor? Não, eu acho que o entretenimento é válido dentro daquele filtro que eu tinha citado anteriormente. Você pensar se você curte, por exemplo, dentro do esporte, como vocês tinham citado, tem a luta. A luta nem todo mundo concorda, e é um esporte. Alguns vão defender que gostam de assistir luta, tem aqueles cristãos que vão defender que gostam de assistir filme de terror. Então, o entretenimento ele é feito para cada tipo de público. E nós cristãos escolhemos aquilo que nos agrada. Eu gosto de fantasia. Já tem gente que fala que fantasia não pode ser assistida por cristãos. Então é bem complexo especificar o que pode e o que não pode, né? Vai de acordo com a posição de cada um, no que ela acredita e no que ela acha que faz bem pra ela. E pra ti, Adriano, como é que tu vê isso daí, essa questão aí do entreter? Será que eu posso assistir um filme, digamos assim, que muitos cristãos não vão gostar, que talvez, que nem o pessoal falou aí, que não gosta de filme de terror? Eu, por exemplo, gosto muito de filme de terror. Eu principalmente filme de zumbi ali, qualquer um eu assisto só pra depois descobrir que é ruim, né? Porque tem olha aí. Que de terror tem muito filme ruim, mas assim, eu vou dizer pra vocês, Vitor e Ribamar, vocês são cineastas, vocês têm que assistir Evil Dead, que é Uma Noite Alucinante, que foi um dos primeiros filmes lá daquele carinha lá que gosta de explodir tudo, né? E lá dá pra aprender muita coisa, principalmente como fazer um estabilizador de câmera sem ter um estabilizador. Foi o primeiro cara que usou Steadicam, né? Ele que criou o trilho pra fazer Steadicam, foi esse cara. Não, mas tu sabe como é que era o Steadicam dele, né? Como é que ele fazia aquelas tomadas da floresta, que a câmera vai correndo na floresta? Sabe como é que ele fazia? Ele não tinha, ele tava na faculdade de cinema, ele não tinha dinheiro pra comprar uma Steadicam, nem alugar. Aí o que eles fizeram? Eles botaram a câmera em cima de um pedaço de madeira,
né? Uma tábua, vamos dizer assim. E aí duas pessoas, uma pegava de cada lado dessa madeira e saíam correndo. Era o estabilizador deles. Nossa. Sabe como é que era como é que é o trilho, aquele lá, o slider dele? Ele também não tinha dinheiro pra alugar um slider. Sabe como é que ele fez o slider? Ele pegou um pedaço de madeira, uma tábua, ele encheu de vaselina e manteiga em cima do slider e jogou a câmera pro lado. Que legal. Depois disso ele começou a fazer explosão e tudo, né? Daí começou a ter dinheiro. Genial. Tentar usar isso aí. Mas, Adriano, o que tu acha, assim, de filmes, assim, que não edificam pra mim, por exemplo, Sexta-feira 13 aí, que vai só me entreter, não vai me adicionar nada na minha vida, né? A não ser eu saber que, por mais que eu corra, o Jason sempre vai me pegar. O que tu acha desses filmes? Cara, a gente até já fez um episódio lá no Pupila sobre um filme que foi até meio polêmico, a gente teve alguns retornos meio negativos nesse sentido. Certeza que deve ter tido gente que parou de ouvir depois desse. Qual filme? Deadpool, cara. A gente fez um episódio sobre Deadpool, link no post. Esse episódio, a gente simplesmente não fez aplicação nenhuma, porque, pra quem não conhece, lá no Pupilas a gente fala sobre a obra, e lá no final a gente tenta achar uma aplicação naquela obra. Por isso que a gente faz episódios sobre filmes e séries e livros, enfim, sobre obras que dá pra você tirar uma aplicação moral. Aí, Deadpool a gente fez justamente para abordar essa questão, Ed, de que dá para você ser cristão e você consumir certas coisas despretensiosas, que não tem nenhuma pretensão, não tem nenhum objetivo de te elevar espiritualmente, nem nada, que vai só te divertir. E claro, que se isso não ferir os teus princípios, e a gente sabe que Deadpool fere princípios de algumas pessoas. No nosso caso, pelo menos no meu, não feriu muita coisa não, algumas só, mas dá, né, pra passar. Agora, é que nem essa questão aí de você gostar do filme de terror, mas muita gente se sente incomodada com a questão de muitas vezes tratar de temas espirituais em alguns filmes de terror e tudo mais. Você tem aí exemplos aí desse ano que passou de um filme que fez muito sucesso em festival de cinema, aquele A Bruxa, que dizem que tem uma qualidade cinematográfica muito boa. Eu não assisti, mas todo mundo criticou muito bem, assim, mas que muita gente se afastou, cristãos em específico se afastaram, porque é um filme meio pesado, né, no sentido espiritual, que lida com, enfim, com a religião mais ligada à magia e tudo mais. Muita gente se incomoda com isso. Ok, se você se incomoda com certas coisas, aí você se abstém, mas você se abster totalmente de qualquer filme ou qualquer obra da cultura pop que não tenha algo mais elevado, mais denso, aí eu acho um exagero, cara. Eu acho que não é isso que é o princípio do... O cristianismo, ele não tem que ser tão rígido assim. Ele não tem que ser tão duro. A gente tem que ter uma certa flexibilidade, cara. Tem uma questão que às vezes acontece em alguns filmes, por exemplo, até voltando o tema, o gênero terror aí, até suspense usa às vezes, que é a invocação, né? Muitas pessoas até abaixam o volume quando acontece algum tipo de invocação, a pessoa tá falando em latim. Exorcismo, né? Tá falando em latim, tá falando numa língua que o cara inventou e abaixa, talvez, até pra não... que aquilo não seja invocado na sala, alguma coisa do tipo. O Evil Dead acontece isso, por exemplo. Evil Dead, eles tocam na vitrola lá uma invocação e aí realmente invoca os espíritos lá. Então, aí vem a questão de discussão, né? Até que ponto de fato tá se invocando alguma coisa ali e essa invocação dentro de uma mídia gravada é válida no mundo espiritual ou não, a questão teológica de cada um, mas ela também há de se respeitar quem acredita dessa forma, quem vive dessa forma e se sente incomodado, né? Eu não posso chegar a pessoa e falar, não, deixa aí, aumenta aí, deixa aí passar, porque também de certa forma eu tô ferindo um pouco a liberdade do outro, né? Talvez algumas questões de alguns filmes específicos, eu até tava discutindo com o Vitor esse dia sobre a questão de nudez no cinema, talvez seja algumas pessoas não queiram experimentar nudez do cinema e outras queiram, talvez umas entendam até a questão da nudez no cinema e outras não, talvez até entendam e até não queiram experimentar, enfim, mas ao respeito de cada pessoa, a gente não pode, talvez, vamos pegar biblicamente, talvez, né, a gente tem que tomar cuidado também que se um come carne e o outro não come, a gente respeitar quem não quer comer e não comer na frente dessa pessoa, é uma questão até de convivência, né,
de saber lidar uns com os outros, né? Então realmente, acreditar que todo filme, por exemplo, de ação vai ser inútil para você assistir, porque o cara tá atirando e correndo e atirando e pegando um carro e pulando de um prédio pro outro, é totalmente inútil e perda de tempo, também vai da pessoa. Tem pessoas de fora da igreja que também não assistem filme de ação também e tem a opinião de que perda de tempo. Mas se a pessoa gosta, se a pessoa vê isso como um entretenimento interessante, é boa para ela, não a prejudica, que talvez seja o ponto central aí que a gente deveria pensar, não prejudicar, se aquilo não está prejudicando mesmo a pessoa, você não está incentivando a pessoa à violência, você não está incentivando a pessoa a um vício ou a um tipo de paranoia, é válido se a pessoa tem a capacidade de experimentar aquilo. Só que se a pessoa não tem a capacidade de experimentar e experimenta por pressão dos outros também, por exemplo, pode ter alguém ouvindo esse podcast e que nunca assistiu alguns filmes de alguns gêneros, e aí se sinta com vontade de assistir algum filme de algum gênero e fala assim, olha, eu escutei naquele podcast que pode assistir, e a pessoa talvez vá assistir e talvez não tenha uma experiência muito interessante, e aí fica, poxa, e agora, né? Poxa, talvez não fosse pra você assistir. Tem uma questão pessoal aí, cada pessoa é diferente, é uma pessoa diferente da outra, a gente tem que tentar se conhecer durante a vida, talvez a gente só se conheça mesmo na velhice, e olhe lá, talvez, mas a gente não tem que criar esses padrões gerais, realmente complicado, e ainda mais pensando como cristãos, a gente não pode impor, né? A gente não veio para impor, a gente não deve ter um diálogo de imposição, a gente deve ter um diálogo de flexão, de salvação, de resgate, um diálogo de um verdadeiro diálogo, né? A gente tem que trazer o reino para as pessoas e não impor o reino nas pessoas e nem impor o reino em mim. A gente tem que, de certa forma, entrar no reino, sentir o reino, viver o reino, e se alguma coisa incomodar a questão do reino, e provavelmente, talvez alguns filmes, ou talvez algumas obras de arte incomodem a Deus, a gente tem que levar em consideração a possibilidade disso também. Deus tem uma opinião, a gente acreditando em Deus, Deus tem uma opinião, e talvez não seja interessante gostar de uma coisa que Deus não goste, mas aí talvez seja difícil da gente definir isso num podcast ou até num concílio teológico, é muito complexo saber exatamente essas questões. Mas talvez a gente possa tentar pensar como princípios, né? A gente tem princípios cristãos. Se fere esses princípios cristãos, talvez é de se repensar se eu devo experimentar ou não. Se não fere e ao contrário ainda pode ajudar o meu convívio, talvez seja interessante experimentar. É a experiência de cada um. E, Vitor, que nem aí o Riba tá falando mais ou menos assim de essa questão de ter um equilíbrio, né? Da gente poder analisar cada um sobre essa questão do consumo do que é secular e também ter o equilíbrio secular e o que é cristão, né? E como é que tu acha que a pessoa pode analisar se aquilo realmente vai edificar ela? Tu acha que é algo pessoal? Tu acha que seria interessante ela conversar com um discipulador, um líder? Ou vai muito da personalidade dela? Porque que nem antes foi comentado também que cada pessoa vai ser afetada por um filme de uma forma diferente, né? Talvez aquilo que vai, por exemplo, filme de terror, né? Aquilo que vai dar medo pra mim, não vai dar medo pro Adriano, né? Vai afetar diferente. Ou um filme de drama que talvez vai me emocionar, não vai emocionar o Riba, né? Então, como é que tu vê isso daí? Como é que talvez a pessoa pode analisar isso pra saber filtrar, vamos dizer assim? Se ela tá preparada, tem questão de maturidade também? Então, eu acho que vai de pessoa pra pessoa. Existem questões de faixas etárias, né? Por exemplo, adolescentes. Tem que ser... Eles têm as opiniões deles, mas tem que ter alguma liderança, algum pai ali, algum amigo pra tá falando, esse tipo de filme aí é complicado. Por exemplo, tem um filme excelente pra uma faixa etária mais adolescente, que é de fantasia, até para criança também, que é as Crônicas de Nárnia. Eu acho que o C.S. Lewis, em suas crônicas ali, foi totalmente feliz nessa ilustração dele aí. E depois a gente tem outros filmes mais maduros, que entra já o Senhor dos Anéis, que também diz algumas pessoas que o Tolkien também teve inspiração bíblica ali para criar os seus contos. E eu acho que esses filtros vai de pessoa para pessoa. No caso tu falou ali o Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia, por exemplo, é um filme que, segundo o C.S. Lewis, ele faz ali uma caracterização dos personagens de Cristo, Deus, Espírito Santo e tal. Mas muitas igrejas criticam, né? Porque ele colocou em forma de animais, né?
Então critico, apesar de a mensagem do filme ser uma mensagem com valores cristãos, ser uma mensagem muito boa. Então é um exemplo assim que, digamos, é necessário tu filtrar ali essa questão, se é um problema, essa questão de animais e tal, mas tu filtra, tu pega a mensagem, não seria mais ou menos isso? Mas como é que fica isso daí? Será que uma criança ela vai ter maturidade para entender isso? Como é que é? Essa ideia de mensagem subliminar, por exemplo, de As Crônicas de Nárnia, eu acho que ela não é bem entendida por todos, mas daí vai de alguém, ali algum adulto próximo dessa criança que assistiu, tentar explicar, olha, deixa eu tentar te mostrar assim, essa figura de imagem que foi traçada nesse filme aqui. Porém, nem em todos os filmes a gente vai ter alguém para estar explicando e nem sempre a pessoa vai entender, vai concordar com a ideia do diretor, do roteirista ou de quem criou a história. Na questão de filtros, como eu estava falando ali, de como a gente pode filtrar, eu acho que vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm maturidade para assistir um Deadpool, por exemplo, que nós estávamos comentando, e entender que aquilo é entretenimento e que aquela história ali não acrescentou em nada, mas também não incentivou ela a fazer nada de errado. Agora tem pessoa que já vai assistir por exemplo, um Silêncio dos Inocentes e vai surtar e vai virar um psicopata. Vai aprender ali com aquele filme a fazer coisas erradas. Então é um tipo de... É como eu volto a repetir, vai de pessoas para pessoas. Eu não sei como a gente pode avaliar como as pessoas podem avaliar o tipo de filme que elas vão querer assistir e como os cristãos vão escolher esses filmes que elas vão assistir. Tocou no ponto muito interessante, Vitor, que é a questão da faixa etária. Porque a gente estava discutindo aqui cinema geral, né, e tema cristão, mas a gente pegou um ponto que é a questão da faixa etária, tanto infantil como adolescente, mesmo pedagogicamente, você tem um cuidado, você tem uma questão no que exatamente deve ser, pode prejudicar a formação daquele indivíduo ou não, né? Por exemplo, usando um dos nossos filmes, os dois, né, se não me engano, Vitor, acho que o Sonho de Adrian também, que foi feito do Fábio, aqui o nosso filme foi 14 anos a faixa etária, né? E olhando na tabela, no caso do Momentos Roubados, foi porque tinha um sonho onde ele tinha um conflito psicológico, apenas por causa disso. E uma arma, na verdade, também esses 2 pontos. 2 pontos durante o filme que poderiam, de alguma maneira, atrapalhar a construção da pessoa abaixo de 14 anos, por exemplo. Eu tenho que respeitar isso, não porque é imposição de regra, mas porque tem um sentido. Há estudos sobre isso, há estudos sobre a formação do ser humano, sobre o que o ser humano pode ou não assistir, no sentido de que possa prejudicar a vida no futuro. Então, não é uma questão apenas de opinião de uma pessoa ou não, é uma questão de formação mesmo da mente daquela pessoa, né? Então, e agora pensando em criança cristã e pensando em adolescente cristão, tem questões que são difíceis da própria pessoa lidar. Eu nasci em igreja desde pequeno, né? Não me digo que eu sou cristão desde pequeno, porque eu acho que cristianismo tem um ponto de conversão. Mas estar na igreja desde pequeno me manteve dentro do ambiente X desde pequeno. Então, algumas questões eu fui tolhida, mas outras questões não. E hoje eu sei que talvez eu devesse ser controlado em alguns quesitos, algumas experiências X, porque na formação minha como cristão, talvez tenham interferido nas minhas noções de mundo, nas minhas noções de perceber questões da própria Bíblia, questão do próprio Evangelho, questões até do próprio cristianismo. Não que eu tenha formação ruim cristã, eu gosto até, eu agradeço a Deus por ter nascido um lar cristão e ter meus pais me ensinado o cristianismo desde pequeno e eu ter conseguido ter uma base para um dia aceitar o cristianismo. Mas é interessante os pais tomarem cuidado, sim, caso tenham filhos, adolescentes e crianças, no que tipo de entretenimento essas crianças estão sendo expostas, seja sendo cristão ou não. Muito bem, pessoal, então, bom papo, aí falamos bastante coisa sobre essa parte de cinema, parte de filmes e o cristão, falamos até sobre a questão ali das faixas etárias, muito importante ter falado sobre isso aí também, né, para que a gente possa tomar cuidado sobre aquilo que as nossas crianças, né, e não é o futuro do nosso país, mas o presente, né, o que eles estão consumindo, o que vai influenciá-los, né. Muito bem, então vamos para as considerações finais aí, Adriano, por favor, deixe suas considerações finais e depois já diga onde é que a gente pode te achar aí. Cara, acho que deixar como considerações finais, Ed, é que os nossos ouvintes aí do PADD, assim como nossos ouvintes lá no Pupilas em Brasas aí, eles têm que sempre estar cientes de que
as artes em geral, o cinema e outras artes, elas são coisas que são boas, são proveitosas em todos os sentidos, e elas podem sim edificar, elas podem ser de proveito para nós, para nossa formação em geral, não só espiritual, como a gente comentou aqui, mas nos últimos tempos a gente vê que o cinema ele tem adquirido uma relevância muito grande em outros tipos de discussão. Por exemplo, você teve aí o ano passado um filme que ganhou o Oscar de melhor filme, Spotlight, e é um filme que tratou sobre pedofilia dentro da igreja. E ele reativou uma discussão muito importante que, assim, às vezes era passado por alto, às vezes poderia ser desconhecida de muita gente. Então o cinema ele tem essa responsabilidade também, não só a responsabilidade, mas essa função, uma função de informar, de trazer informação útil para nós, não só moral, não só filosófica, não só religiosa, mas também útil para nossa vida social, cotidiana. Filmes históricos, enfim, coisas que trazem informação boa para nossa vida, trazem cultura. Cinema é cultura. Então a gente não pode simplesmente se abster de cultura. E o jabá. Você pode encontrar, não só eu, como outras pessoas que são muito melhores do que eu, lá no pupilasembrasas.com.br, nosso site, e o nosso podcast fala basicamente sobre obras da cultura pop, e a gente tem lá 2 podcasts, no caso que é o Pupilas em Brasas, que trata sempre de um tema, ou filme, ou obra em específica, sempre no final com uma aplicação para a vida espiritual, no caso. E também tem o Pupilas de Segunda, que é o podcast de leitura de comentários, que a gente sempre lê os comentários do Ed, porque ele sempre tá lá. E de outras amenidades também, que a gente fala no Pupilas de Segunda, é o podcast da loucura, né? Onde a gente fala sobre qualquer besteira. E a gente tá com atrações no YouTube também, então entra lá no site que vocês vão saber aí, vocês vão poder acompanhar tudo que a gente tem feito. Aí, ó, link no post, todos os links no post aí, ó, lá do Pupilas, você pode acessar o Pupilas em Brasas, muito bom lá, recomendo, um dos melhores podcasts de cinema que eu conheço, e lá é edificante, entendeu? Até pra quem quer, será que eu só posso escutar podcasts que edificam? Então lá, tem um podcast que fala sobre cinema que edifica, ali, ó, viu? Não tem, mais, exceto aquele episódio do Deadpool lá, que nem a gente falou. A gente tenta, né, cara? Não comece pelo Deadpool. Não comece pelo Deadpool, por favor. Vai pro Deadpool quando você já tiver com a cabeça bem aberta, assim. Muito legal. Bem. Muito obrigado aí, Adriano, pela tua participação. Obrigado você, cara. Muito uma honra estar aqui. Pela tua presença digital aqui, né? Sua voz. Cara, uma honra estar aí. Honra é nossa, né? De termos aí pessoas aí estrogonoficamente sensíveis como vocês, que merecem o respeito tecnológico. Opa! Ribamar Nascimento, suas considerações finais. Opa, estrogonoficamente, gostei dessa palavra também, é boa, né? Obrigado, cara. Tô feliz de estar participando aqui. E o senhor Ed, the drummer, né? O rei aí dos comentários do mundo podcastal. São seus olhos. Não, são seus comentários. Obrigado por ter convidado. Espero que a gente possa depois fazer mais podcasts sobre temas assim. E minhas considerações finais são as seguintes, cara. Se você assista o que você se sentir liberdade de assistir, você é consciente, você é um ser humano, você tem vou falar ser humano pela 50ª vez, se me critiquem. Mas assistam. Vocês têm consciência, o ser humano ele tem uma consciência. Deus fala através da sua consciência também. Então, se a sua consciência acusou por algum motivo que você talvez não devesse assistir aquilo, apenas pense, repense, pergunte com uma pessoa, se relacione com as pessoas ao seu redor. Se você não tem tantos amigos, busque amizades, busque uma igreja, busque um pastor, é interessante também, um líder. Se você é uma criança, um adolescente, busque também seus pais, eles vão te direcionar, eles cuidam de você, eles pensam no seu melhor. E eu acho interessante a gente dar a liberdade também para esse diálogo com as pessoas sobre questões pessoais nesse sentido. Mas se sinta com liberdade de experimentar novos gêneros de cinema, novas artes, talvez até conhecer artes que você não conhece, a ópera, talvez músicas, talvez até poesias, enfim, busque o conhecimento artístico, que é bem interessante para você entender como você é como ser humano, e provavelmente no futuro você vai conseguir expressar melhor os seus sentimentos, as suas emoções, quando você falar sobre o amor de Cristo, sobre como Deus trabalha na tua vida, como Deus pode estar agindo na tua vida, e outras pessoas de
fora da igreja entenderem isso através de uma linguagem comum, a arte. Então, eu gostaria de deixar o meu jabá também. No Twitter é @_br, @_br no Twitter. Eu vou deixar aqui o Salada Cult, que é o site que a gente está participando lá, que também tem bastante podcast, tem também o tema, geralmente, a gente está falando sempre sobre quadrinhos, sobre cinema, sobre cultura pop em geral, games. Você tem o Fantástico Mundo de Feedbacks, tem o Maná com Manteiga, Mochileiros do Tempo, que é bem legal. Você tem o Super Pocket Show com o Edu Coquinho, que é o antigo Massacrente, para quem não lembra, né? Mas eles mudaram para lá e continua com a mesma forma legal do Coquinho. Enfim, acessem lá, saladacult.com.br. Lá a gente tenta também trabalhar essa questão da cultura pop, não necessariamente trabalhando a questão sobre edificação exatamente, mas vira e mexe a gente entra nos temas de uma forma natural, sabe? Na forma como a gente está conversando com um amigo, com um parente, até com um cônjuge, e aí a gente entra no assunto e de repente esse assunto esbarra numa questão cristã, aí a gente comenta, depois volta. É legal você entrar lá, então fica a dica aí, saladacult.com.br, e tá dado o recado. Aí, ó, link no post. Muito obrigado aí, Riba, pela tua participação, né? Uma honra também, inoxidável, ou seja, inoxidável. Brilho, né? Eu tô gostando dos teus termos, cara. Eu tô gostando mesmo. Temos aí pessoas aí de garbo e elegância, né? E agora vamos ao próximo, né? Uma pessoa batráquio, né? Uma pessoa que merece o respeito tecnológico também, outro cineasta aí. Victor, deixe suas considerações finais aí, por favor. Opa, o cinema é uma arte a ser apreciada, e nós como cristãos devemos apreciá-la também e tá incentivando para que essa arte venha a ser executada cada vez da melhor forma possível. Eu e o Ribamar aí temos feito cinema e estamos tentando levar alguma mensagem, uma mensagem positiva, uma mensagem de incentivo, e que as pessoas venham enxergar o cinema com o respeito que ele merece, e que os cristãos venham encontrar um entretenimento, mas também que venham tirar lições boas deste universo tão rico que é o cinema. A minha dica aqui é que as pessoas assistam de tudo, mas não assistam tudo, porque nem tudo lhe convém. Então, o cinema é isso. Assistam apreciando o melhor que esse universo tem a oferecer. Eu queria aproveitar o momento e também já pedir para acessarem o meu canal no YouTube, que é o canal Tão Victor, que é um canal onde eu mostro as minhas opiniões e o mundo da forma como eu enxergo. As coisas são Tão Victor. Esse é o meu canal. Ali, ó, link no post. Agora vai virar uma nova giga, né? Em vez do pessoal falar isso é tão Black Mirror, o pessoal vai começar a assistir teu canal e vão dizer isso é tão Victor, né? Bem isso. Boa ideia. Muito obrigado também, Victor, prazer te conhecer. Opa, honra é minha. E obrigado aí pela tua participação. E eu também concluo aí que o importante no fim de tudo é sempre o equilíbrio e a gente sempre analisar o que a gente está consumindo, né? A gente tem que sempre lembrar que tudo que a gente coloca para dentro da gente vai fazer alguma diferença, né? Tanto como a comida, né? E também como aquilo que a gente coloca para nossa cabeça, né? Então, possa filtrar bastante coisa. Se a gente vê que isso não tá nos fazendo bem, a gente tem que parar, né? E a gente sempre tem que manter esse equilíbrio, né? Buscar sempre pensar nas coisas do alto e também poder filtrar aquelas coisas que não são do alto, né? Mas que a gente possa sempre achar alguma forma de a gente poder crescer com tudo isso, certo? Então é isso, pessoal, por hoje é só. Então, pra quem fica pra área de feedbacks, até daqui a pouco, e pra quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais! Aí, valeu, até mais. Falou! Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Fantástico! Dodeco, eu e você mais uma vez aqui outra vez, veja só, como sempre. Para lermos os feedbacks diretamente do outro lado do planeta. Nossa, Dandeco, vamos lembrar nosso feed, qual é?
É o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. Isso aí, também o pessoal pode nos avaliar no iTunes, né? Pode também assinar lá se quiser. Basta acessar o endereço pelamordedeus.org.br/iTunes e você será redirecionado automaticamente para a página do iTunes. E isso é só para quem está no Pelo Amor de Deus, que aqui as coisas, né, são simples, aqui as coisas são práticas. Veja só, Dandeco. Diga. Dandeco, vamos aos feedbacks do episódio 95. Nós falamos sobre o Japão, mais um episódio da série Personagens da Bíblia. E quem foi o primeiro? O primeiro foi ele, o Abner Lobo. O que disse o Abner Lobo? Mandou uns arigatô aí que não deu pra entender muito bem. Mas depois ele voltou e disse mais. O que foi? Não tenho muita vontade de ir para lá, mas mesmo assim é interessante saber quem são, onde vivem e como sobrevivem os cristãos no Japão sem precisar assistir ao Globo Repórter na sexta-feira. Fez piadinha, né? Muito bom o episódio. Muito bom, muito obrigado, Abner Globo, pelo seu feedback estrogonoficamente sensível, pelo seu feedback. O seu feedback helps, né? Um feedback que tá aí, né, dando o feedback e ninguém tá fazendo nada pelo feedback, a não ser nós que estamos lendo aqui. É verdade. Por isso, vamos ler o próximo feedback, que é do Rafael Wilker. O que ele disse? Cast muito bacana. Adorei saber mais do Japão. Muito bem, muito obrigado, Rafael Wilker. Rafael Wilker aí, participando também da área dos feedbacks agora, veja só. Mais um, hein? Agora sim, hein? Agora não vai mais ser aquela briga entre Abner Lobo e Lorival Gonçalves. Rafael ficou no meio dos dois. Isso, inclusive foi o próximo, Lorival Gonçalves, o que ele disse? Olhar além do prisma cristão da vida local é enxergar as dificuldades que o cristão tem ao levar o evangelho em lugares tão diferentes. Oramos para que tal esforço tenha êxito. Ainda quero ouvir um cristão da Coreia do Norte, se possível, né? Parabéns pelo podcast. Nós também queremos, mas vai ser difícil achar um cristão que mora na Coreia do Norte que consegue se comunicar com a gente, né? Só as escondidas. Mas talvez alguém que foi para lá e voltou, né, possa dar suas experiências. Por isso fica a dica, quem conhece alguém que mora fora do Brasil, é cristão e fala português, é brasileiro, né? Principalmente se for brasileiro e for morar fora do Brasil, indica aí pra nós, dá os contatos que a gente pode continuar com essa série Personagens da Bíblia, veja só. Exatamente, porque tem vários lugares ainda para ser explorados e conhecidos. É isso aí, e Dandego, então, foram esses os feedbacks de hoje. Agora nós vamos então para as indicações. Opa, as indicações, na verdade é uma só, então a indicação é o BTcast 183, Cosmovisão Cristã. Muito bem, fica a dica desse episódio, inclusive link no post desse episódio do BTcast, que eles falaram sobre a cosmovisão cristã e inclusive tem de certa forma muita relação com o que a gente falou nesse episódio que você acabou de escutar. Então olha serve aí, como complemento, né? Serve como complemento, vai ajudar aí. Um plus. Isso, vai ajudar a compreender um pouco mais das coisas, né? E acredito que por hoje é só, né, Dandeco? Pois é, hoje eu não aprendi 2 palavras em japonês, mas já vou poder praticar o meu cristianismo no Japão, né? Então, arigatou, sayonara. Tá, beleza, Edson.